Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ela Investe. E hoje eu tenho um prazer imenso de conversar com um escritor em série, uma pessoa que eu sou fã, tenho certeza que você também conhece. E nós vamos aqui bater papo sobre empreendedorismo, sobre os livros, mas principalmente sobre histórias. Mas antes, eu quero te pedir para você seguir o Ela Investe aí nas redes sociais. E se você tiver alguma pergunta ou tiver algum tema que aqui a gente não falou, que você tem curiosidade ou precisa saber, vai ser um prazer interagir com você, tá bom? Então, acompanha aí o Ela Investe, porque o meu convidado de hoje é mais do que especial. Roberto Tranjan, muito obrigada. Nossa, honrada com a tua participação aqui no Ela Investe. Obrigado, Cláudia. Saudação a todos, aos que nos assistem, aos que nos. A equipe que está toda aqui, a você Uhum. especialmente. Uma alegria estar aqui, viu? Muito obrigado. Para mim também é uma alegria. Sei que a tua agenda aí é corrida, né? Você tem uma série de coisas, então pra gente vai ser um papo aqui super bacana. Eu estava lendo um pouquinho aqui sobre a sua biografia, lógico que ela é extensa, né? Mas olha só, empresário, palestrante, educador corporativo, autor de best-sellers, a gente vai falar sobre isso, e que principalmente inspira, né, o trabalho na vida e nos negócios. Contribui como palestrantes inspiradores da educação transformadora para a expansão e a consciência de ampliação e competência das pessoas, encorajando-os a dar mais passos decisivos e novas possibilidades. Contribui com experiência na leitura de seus livros, artigos, enfim, contribui com apoio de metodologias eficazes para o fomento de empresas éticas, humanas e prósperas. Enfim, contribui para a obtenção de resultados e qualificação dos relacionamentos nas empresas, negócios, graças ao apoio da tecnologia e da plataforma digital via capital relacional. Contribui principalmente para a existência de pedaços de Brasil que dão certo, viu uma nova economia representada pelo Instituto Economia Natural, presidido por você. Assim, a sua biografia, ela é maravilhosa, ela é ampla e principalmente tem uma jornada incrível, né? Bom, eu estava te ouvindo, falei, mas será que a gente não se dá muito conta, né, Cláudia? As coisas vão passando, a gente vai fazendo, porque não é uma coisa Ah, que a gente planeja tanto. Às vezes pode dar uma impressão para quem nos assiste assim, nossa, planejou e realizou, planejou, realizou. E uhum. não é nada disso, né? Você vai caminhando e vai fazendo, né? Sem, Vai às acontecendo. vezes numa parada dessa aqui contigo, aí vem Uhum. um momento de retrospectiva. E aí Uhum. que a gente se dá conta que tem uma opção de coisas que foram realizadas, mas a gente não para muito para pensar. Você também deve ser assim, né? Não para muito para Ah, pensar nisso, né? nem dá, né? Nem dá, até porque você fica parando e pensando, você não caminha, né? É Então, verdade. Mas conta aí pra gente um pouquinho da tua trajetória, né? A gente falou um pouquinho aqui da sua bio, é. principalmente, né? Tem um pouquinho das suas histórias de livros, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, Trajan. Mas eu vou falar assim, e você me apresentou também como um autor de série, como é que você fez? Não, Best-sellers. você tinha falado em série, e você usou um Sim, autor termo, serial, né? como é que é? Autor serial. Autor serial. Eu nunca tinha visto. Primeira vez, viu? Que Ah, alguém me dá é? essa denominação, né? Autor serial. Mas você sabe que todo livro, eu gosto de escrever, o 10º livro que saiu agora, e não é só uma questão de gostar de escrever, mas é uma questão de necessitar escrever, né? Uhum, Tem uma diferença, porque quem gosta de escrever, escreve todos os dias e faz seu diário, escreve suas uhum, poesias, faz seus textos, é um pouco diferente da gente necessitar colocar para fora alguma ideia, algum pensamento, alguma direção que ajudem as pessoas, né? Então é muito claro. ligado a um leitor. Porque quem gosta de escrever, escreve para si mesmo, e é bacana sempre o Uhum, exercício da escrita, é terapêutico, né? Mas quando você pensa no leitor, na leitora, você já tem um propósito na tua escrita, né? E um uhum, cuidado maior, porque você vai ser lido, né? E você precisa claro. cuidar muito disso. Mas nesse último livro, só para pegar um pouco a tua pergunta, nesse último livro foi muito interessante, porque é isso que eu queria dizer, esse negócio de autor serial, é isso, né? Dá a impressão que sentou e escreveu. E não é, sempre uma dificuldade Uhum, muito grande, principalmente iniciar um livro, né? tá. E no início do ano passado, eu normalmente me isolo, assim, para escrever, eu não escrevo
Diz que tem quem escreve trabalhando no meio Aham. do escritório, na empresa, chama alguém no corredor, volta, eu não consigo, né? Então eu preciso de um isolamento para isso. Então eu tenho meus lugares de isolamento. Interessante. E eu estava nesse local, que é uma clínica aqui no interior do estado de São Paulo, me Uhum. preparando, minha esposa estava comigo, e eu me preparando, e aquela coisa de ir nessa clínica, eu ia para o quarto, e o computador na frente, olhava e não saía, olhava e não saía, aquela dificuldade toda. E no momento que eu saí para almoçar, e a gente se mistura com outras pessoas, um rapaz de 16 anos, ele disse para mim, o que é que você fazia na minha idade? E aí eu respondi para ele, eu, quantos anos você tem? 16. Eu trabalhava de office boy. Aí ele falou, Uhum. mas o que é isso? Interessante. Tá? Mas muito interessante, porque me Aham, destravou. claro. E assim eu falei, comecei a conversar com ele, mas fui pro quarto, aí disparou, abri o primeiro Uhum. capítulo do livro, que é Claro, exatamente de dizer, aí eu volto para a tua primeira pergunta, que é a claro. trajetória, né? Aham. Que é assim, meu Deus do céu, como é que faz Uhum. para um garoto para eu explicar para um garoto de 16 anos nos dias de hoje que um outro garoto de 16 anos Lá décadas atrás. atrás trabalhava Aham. de office boy na cidade de São Paulo, vindo do Uhum. interior e que pegava ônibus, andava a pé, ia até o Largo do Cambuci, daí seguia para o Sacomã, aí ia para o Ipiranga. É, quem mora em São Paulo sabe do que eu estou Conheço, falando. Quem não mora conheço. talvez não saiba, mas essa Aham. região Região ali da Vila recolhendo Mariana, tudo. documentos em lojas de crediário para levar Nossa. para o centro da cidade de São Paulo, que Uhum. na época até era muito mais interessante e maravilhosa do que é hoje, agora ficou meio complicada. E levava para o centro e fazia isso todos os dias para um garoto que, sem sair do quarto dele, ele troca vídeo, troca texto, troca músicas, troca uma porção de coisa, tudo Acesso a documentos que acesso ao documento. Então, precisa. assim, eu falei, vai ser muito difícil ele entender esse garoto de Que tinha que 16 anos. alguém pegar, né, essa papelada Papelada, física, não, e carregar isso ter tudo. uma logística, Uma né, para logística. levar e entregar no. Bom, aí eu começo a dizer, minha Aham. trajetória começa em São Você Paulo veio de como que office. cidade? Bom, eu sou nascido em Hum, São José do Rio Preto, tá, mas eu vim conheço. do interior do Paraná, para onde meus pais se mudaram na minha infância. Uhum, Eu já tinha morado uma parte no Rio Grande do Sul, minha mãe é gaúcha, meu uhum. pai é paulista, aí vamos acabar no Paraná, no interior do norte do Paraná. Aí eu vim morar em São Paulo, isso aos 14 anos. Aos 15 eu já comecei a trabalhar e como office boy em mercado financeiro. Olha só. E por conta de trabalhar em mercado financeiro, influenciado por isso, aí eu fiz a formação em economia e em finanças. Uhum. Administração financeira na Fundação Seguiu, Getúlio né? Vargas. Já Seguia assim conhecia. o Uhum. ambiente, mas assim, era uma coisa de olhar mais para fora do que para dentro. Acho que isso tem muito a ver também com a nossa conversa, né? Porque às Uhum. vezes você olha para fora e você é conduzido. Eu, aos 30 anos, eu fiquei 14 anos no mercado financeiro para descobrir que não tinha muito a ver comigo. Não sei se isso pode ser com você também. Isso também, Claro, a não é? gente acaba se Tem, tendo essas reflexões aí, não né? E é? buscando outros propósitos aí. Não tem isso. Tem, Aí eu, tem. aos 30 anos, e aí eu empreendi, né? A gente Uhum. que fala muito aqui para empreendedores aqui no seu programa, eu empreendi numa empresa de consultoria, aonde? Vamos ver se você adivinha, Cláudia. Na área financeira. Eu, Claro. tinha Financial services. Eu tinha números na cabeça, números, números, Aham. números, números. As planilhas não eram tão sofisticadas quanto hoje, mas já eram as planilhas, já Mas você era trabalhava na informação. consultoria ou na auditoria? Na Na consultoria. consultoria. O que eu notava com Aham. empresas, principalmente empresas de pequeno porte, mas até de média, assim, e até Uhum. hoje, hein, é curioso isso, elas não eram muito boas de informações gerenciais para tomadas de decisão. Então tinha um certo feeling no empresário, porque ninguém também abre uma empresa porque é bom em finanças, ou abre uma empresa porque é bom em RH, em recursos humanos, ou abre porque abre, né? Tem alguma coisa que diz para ele, vamos fazer isso. Claro. Tem vários, Alguns motivadores aí, alguns né? motivadores. Claro que Uhum. tem motivadores diferentes uns de outros e que levam a direções diferentes para uns e para outros, mas era uma consultoria financeira e de fazê-lo enxergar o negócio dele, não ficar com aquela mistura de que lucro é caixa é lucro,
Um é um, o outro é outro. Às vezes você está sem liquidez no caixa, mas está gerando lucro. Então aguarde, não se apavore, espere, porque isso vai se transformar em caixa. Outras Uhum. vezes não, é o inverso, né? Tem caixa, mas não tem lucro. Então pera um pouquinho que esse caixa daqui a pouco vai virar farelo. Pois E é. você. E são coisas assim Uhum. básicas, mas fundamentais para que um negócio se sustente. Então eu trabalhava nisso. Mas, Cláudia, sabe de uma coisa? Eu faço pouco disso hoje, embora eu me considere um bom financista no ponto de vista de Que lidar bem bom. com isso, né? Uhum. Mas eu fui notando uma coisa que era assim, puxa vida, ajudava em planejamentos estratégicos, que estava muito em voga, planejamento, até hoje fala-se disso. Sim. Mas naquela época, planejamento Uhum. estratégico surge no mundo empresarial na década de 60, né? E tem Exato. esse nome porque é muito baseado em planejamentos militares, belicistas, né? Aquela coisa do planejamento, a A estratégia, estratégia. análise de concorrência, de Uhum. novos entrantes e como é que você combate essa coisa. Olhar o mercado, Uma olhar coisa. interno, Isso, e externo, como é que você né? se defende, Enfim. como é que você ataca. Aham. Então era uma coisa. E eu comecei a notar que aquilo ainda não era aquilo, né? E que eu notava que os números se sobrepunham às pessoas. Então falava-se mais de número que de pessoas. E eu notava, quando escrevi o livro Metanoia, que foi um best-seller na época, Maravilhoso, inclusive. pois é, então lá aí eu faço os meus livros mais romanceados, né? A Uhum. pedido dos meus leitores, eles falam, você vai fazer um próximo, faça romanceado. Então eu faço, até porque é gostoso o livro romanceado, Uhum. embora mais difícil. E eu me lembro que eu visitava na época muito as empresas no nosso ABC paulista, que era o grande foco de industrialização da América Latina maior, né? Era o ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, depois virou Sim, ABCD, né? exato. E eu me lembro, então, as indústrias eram muitas, muitas dos meus clientes eram indústrias. Hoje mudou Uhum. muito, os serviços cresceu muito mais, né? Nós entramos num processo de desindustrialização muito grande, a gente sabe Verdade. disso, é só olhar por Uhum. aí. Os mercados, tal. Mas na época eu me espantava que o dono da empresa ia me apresentar para as máquinas e não para as pessoas, né? Eu Ah, achava isso. Olha, essa é minha máquina. E naquela precisa época ainda nós funcionar, né? não Como tínhamos. funcionava, para que servia, era É, orgulho, né? sim, e não tinha ainda abertura econômica, que isso veio lá Aham. na gestão Collor. Depois. Então as máquinas eram montadas no próprio Brasil. Então isso eu trouxe não sei da onde, barará, aquela coisa toda. Um baita orgulho da máquina. Mas Uhum. o cidadão que estava do lado de Macacão, ele nem sabia o nome. Isso foi me incomodando muito, né? Eu ajudava nas finanças, ajudava nos planejamentos estratégicos, mas eu falava, mas e esse cidadão que está do lado, que Que afinal, opera a que máquina. opera, sem ela, Sem ele, a máquina não a vai máquina não faz funcionar. Aham. absolutamente nada, né? Então essa questão da humanização foi me Exato. pegando. E o meu primeiro livro, eu estou falando demais, Cláudia? Não, você tá ótimo. Vamos conversar. O meu primeiro livro é A Empresa de Corpo, Mente e Alma. Hum. Porque os números estão no corpo, as máquinas estão no corpo. O corpo é aquela parte visível e tangível da empresa, então as instalações, onde você não resta a menor Uhum. dúvida. A mente já é a relação da empresa com o mercado, principalmente com o cliente, mas também com o fornecedor, e essas relações às vezes não eram muito saudáveis. E a alma era a alma, né? Era o espírito de equipe, era um comprometimento e a motivação das pessoas. Era humano ali, né? Era humano. E normalmente os problemas de corpo, nós Aham. falamos de caixa e lucro, Uhum. ocorriam por alguma deficiência de mente Uhum. e de alma, dificilmente por causa do corpo. Embora o cidadão que não tinha o empresário, portanto, o líder, que não tinha essa visão sistêmica, ele ia resolver problemas do corpo no corpo. Geralmente a formulinha é muito conhecida, né? Reduz custo, corta despesas. E a empresa, ao invés de se restabelecer, ficava raquítica. Uhum. Então aquilo que poderia se desenvolver, porque era um negócio interessante, ia perdendo força e vigor, porque ele trabalhava o corpo do corpo. Se ele Uhum. tivesse essa visão sistêmica, ele iria na mente ver o que é que tinha de errado nessa relação com o mercado, que tem a ver com seus diferenciais, suas competências de negócio, e o que é que tem a ver com essa relação com a equipe.
não é? Porque uma equipe desmotivada vai afetar o cliente e que Afeta o vai resultado afetar. da empresa Dá para entender essa tríade diretamente. diretamente, pois é. Mas você sabe que essa visão sistêmica não era, e não sei, não é, talvez não seja até hoje, comum. Tem impactos, né, até hoje. Tem impactos até hoje. De modo que meu livro vende até hoje. Um dos que mais vende ainda é a empresa. Aliás, curioso, viu, É Cláudio? atemporal o comportamento, né, Trajan? Eu acho que ele está mais atual agora, porque está vendendo mais agora do que quando foi Você vê lançado. que A coisa? empresa de corpo, mente e Mas você alma. sabe por quê, né? A Me gente está diz. numa década de tecnologia, a gente está vivendo, assim, inteligência artificial, a gente está falando muito, né? Nossas crianças, nossos adolescentes aí, todos com a tecnologia na palma da mão, mas o que a gente precisa mesmo, o que a gente precisa para tudo isso é humanização, é humano ali, né? O É quanto faz verdade. falta isso, esses conceitos, esses comportamentos. Então, muitos têm falta disso. Então, o teu livro, eu acredito que está sendo muito lido justamente por isso. É, Ele é atemporal. isso. E deixo então ainda na trajetória. Então, vamos lá. Então, assim, um pouco cansado, não é cansado, não é a palavra, porque eu era muito jovem ainda e não era um cansaço, era de uma certa frustração, essa é a palavra, de notar o seguinte, Cláudio, que quando eu levava uma empresa de um ponto A para um ponto B, Uhum. depois de um trabalho de consultoria, e a gente sabia apertar os botões que fazia as coisas serem corrigidas e pegarem um caminho certo, bom, depois de 1 ou 2 anos, o empresário, o executivo, me chamava de novo e a empresa tinha voltado para o ponto A. Tá. Aí, de novo, tá bom, vamos embora, ponto B, ponto A. E eu falei, aí eu percebi uma coisa, que você não leva uma empresa para onde o modelo mental de quem a lidera não chegou lá. Entendi. Faz sentido. E aí eu comecei assim, a não querer ser mais consultor. Nada contra a consultoria, que os consultores que nos assistem não fiquem aborrecidos com isso. Mas eu achei que eu tinha que mexer, não era mais com o sistema organizacional, a empresa. Tá. Eu tinha que mexer com o modelo mental do líder. E aí eu criei a Metanoia, uma empresa de educação, onde o que eu fazia era trabalhar esse modelo mental do líder. Porque se o líder pudesse sair do ponto A e ir para o ponto B, a empresa vinha também. Sim. Vinha a reboque. E daí eu podia levá-la ao ponto C, que era o que eu queria. Daí para o ponto D, porque esse processo de evolução não tem fim. Porque é um processo, a metanoia, para quem nos assiste, é uma mudança de modelo mental. Não é uma palavra muito conhecida, né, Cláudia? Assim, muito usual, pelo menos, né? Então é mudança de modelo mental. Então mexer com esse modelo mental começou a ser o meu propósito. Que faz todo sentido, né? Porque assim, você trabalhando com as pessoas, com os líderes, o que acontece? Quando a gente fala em mudança, a mudança ela tem prazo até de validade. Mas quando a gente está falando de um modelo desse, a gente está falando de transformação. E a transformação passa exatamente por isso, né? Por esse modelo mental. Né? Eu trabalhei em grandes empresas também de consultoria, onde a gente tinha, inclusive, metanoia foi uma das metodologias que nós usamos e falamos bastante disso com vários clientes, e é justamente o que a gente precisa. E então, até entrando parênteses aí, alguns projetos, a gente tinha change management, que é gestão de mudança. Que acontece? A gente vai trabalhar tecnologia, processos e cultura, se não trabalhar pessoas, né? E que bacana que você conseguiu e contribui muito com isso, né, Trajan? Mas vamos continuar que tá bacana. Bom, a metanoia, ela é aquela... Por isso que nós estávamos dizendo assim, parece que quando você lia aí a minha retrospectiva, parece que a gente planeja, acontece. Não. Tem algumas casualidades, né? Eu, por observação, olhando o mercado, olhando clientes, principalmente clientes, e sempre no ímpeto de tentar fazer o melhor para eles, você vai abrindo picadas que você não abriria, não fosse esses desafios, né? Exato. E a metanoia acabou criando uma coisa curiosa, Cláudia, uma comunidade de líderes. Não que eu planejei e quis. Eles começaram a se denominar metanóicos. E gozado que o programa nem tinha esse nome. O programa tinha um outro nome quando surgiu, que era programa mais... nem eu estou lembrando mais, mas é modelo de aprendizagem e inteligência sistêmica, que tinha muito a ver
com aquele arcabouço corpo, mente e alma que ainda vinha da consultoria. Eu comecei a aplicar aquela metodologia que a gente chama gestão CMA, gestão de corpo, de mente e de alma. Mas o programa chamava Programa Mais e os módulos, eles acontece até hoje, eu estou falando do passado, mas até hoje, em Atibaia, na cidade de Atibaia, um hotel que tinha lá, aqui. E o primeiro módulo é chamado Metanoia 1, Então e é um nome forte, né? Metanoia, eu mesmo não me dei conta de que esse nome tinha tanta força. Acabou dando nome ao livro e acabou virando o nome do processo, então é metanoia. E foi criando uma comunidade de líderes metanóicos e metanóicas, que são esses donos de empresas, executivos e alguns empreendedores, outros já herdeiros, né? Tem tudo hoje nessa comunidade. E aí culmina mais recentemente, agora com esse meu último livro, que chama Pedaços de Brasil que Dão Certo. Eu acho que a gente tem até aqui, né? Tá, ele tá aí, eu trouxe para você, né? Culmina em contar histórias desses líderes metanóicos e dessas empresas num livro para inspirar e mostrar que, de fato, dá certo. Sim. Né? Dá certo. Então, histórias reais, empresas que podem ser consultadas e visitadas até para comprovar que as histórias que estão aí são reais. Isso é interessante porque a gente que escreve e que faz palestras e que fala a respeito ainda está um pouco sob suspeita, né? Parece que você está vendendo um peixe, né? Mas quando você mostra as coisas de fato acontecendo, fala, não, está aqui, né? Essas coisas existem, esses líderes existem, essas equipes de alto desempenho existem. Mais do que isso, né? Tem cases. Tem depoimentos deles também de como tem o processo 20 histórias, mudou, né? Transformou. 20 histórias reais. É um livro muito legal no sentido de inspirar, mas no sentido também de, às vezes, estar travado na tua empresa. Nós conversávamos um pouco, né, Cláudia? Sim. O isolamento e a solidão do empreendedor, né, lá fora, antes do programa, o isolamento e a solidão do líder. Então é bom que você se sinta que aquele mesmo líder também também sente esse sentimento de isolamento, de solidão, e você fala, puxa, olha, o cara conseguiu ir por aqui, talvez seja um caminho, cada um tem sua história, mas... São as referências, né, Trajan, que a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar o programa, que até a minha jornada também empreendedora, quer dizer, eu saí de um prédio, de uma empresa onde nós tínhamos 5.000 funcionários, e eu fui empreender no começo sozinha, quer dizer, então eu tive também que sair um pouco disso, buscar referências, né, fazer parte de um ecossistema, entender o que estava, buscar novas referências, né? Novas inspirações. E eu acho que o teu livro, ele demonstra bastante isso, né? Essa vida do empreendedor, mas principalmente essas inspirações de como dar certo. O que deu certo para esses seus líderes aí do Metanoia, né? O que deu certo e o que dá errado também, o que né? Dá errado também. Porque às vezes tem que aprender com o erro. Aprender muito com eles. Aprenderam muito, né? Então... isso aqui não adianta, que não vai dar certo. Isso aqui vai pegar lá na frente. Agora, vamos aproveitar e fazer o seguinte, me conta assim, um caso aqui do teu livro, do teu pessoal lá, da tua comunidade de líderes, conta um caso pra gente que deu certo, que foi uma transformação, mas conta também um outro caso de que não deu certo, de insucesso aí. Bom, que aí não está no livro. Está no livro. Mas assim, vamos... Mas você conhece? Mas, sim, claro, né? Legal, eu acho que tem as duas situações. Eu vou colocar uma situação que deu certo. Eu gosto de todas as histórias que estão aí, mas uma que eu acho muito, vamos chamar assim, didática, do ponto de vista de tentar entender o que a gente fala, está ligado a uma indústria de tintas. Chama Futura Tintas. E o Ricardo é o líder metanóico. Em algum momento, isso com base nos nossos processos de educação, ele percebeu que tinha um personagem nessa história que era muito esquecido, muito invisível na história de uma indústria de tinta, porque uma indústria de tintas fala o dia inteiro de galões
de pigmentos químicos, enfim, de máquinas e sei lá, né? Então dá para imaginar o que é uma indústria de tinta e o assunto todo dia. Quantos galões faturou, quantos que não deixou de faturar, quem pagou, quem não pagou, quem está adimplente, quem está inadimplente, quanto falta faturar para bater a meta e não sai disso o dia inteiro. Então, indústrias de tintas é a vida delas. Mas esse Metanoica, ele percebeu que tinha um cidadão invisível que era apenas o pintor. E que sem ele, o galão, a tinta que está no galão não vai sozinha para a parede. Entendeu? Não vai sozinha na parede, ela não anda sozinha. Tem alguém que pinta e que viabiliza todo o negócio dele. Mas, em geral, nesse meio, o pintor é considerado um beberrão, um ex-carcerário, um ex-drogado, alguém que não arrumou trabalho em Ele é lugar taxado, nenhum, é ele é isso? taxado. Tá. E esse preconceito inviabiliza, que não cumpre prazo, que não faz direito, que não vem trabalhar. Então, assim, a pior coisa do mundo. E ele começou e falou, não, eu devo para esse cara uma retribuição. E ele monta no bairro do Belenzinho, a indústria fica em Guarulhos, ele monta a Universidade do Pintor. Olha, o nome já é chique, porque a boa parte não tem estudo. Claro. Então, de repente, vai para a Universidade do Pintor. E além de se aprimorar no ofício da pintura para fazê-la com qualidade, ele aprende a ser humano. Ele aprende as virtudes humanas, da atenção, da integridade, da entrega. Né? Ele aprende as atitudes humanas, da atenção, do interesse, do amor ao cliente, ao outro. Ele muda completamente da maneira de ser. E é claro que isso não vai acontecer só na vida profissional, mas vai acontecer na vida pessoal, na família. Tem histórias aqui maravilhosas. Tanto que aqui, né, chama a Futura, uma indústria de milagres, porque acontece milagres que você não imagina. De uma pintora que ia se suicidar e não vai mais porque encontra significado no seu ofício, num outro que não dava bola, saía do trabalho, ia pro boteco beber, não chegava em casa, e quando chegava brigava com a mulher e com os filhos, e que passa a voltar para casa e não ir mais pro boteco e conversar com a mulher e com os filhos, coisa que não fazia. Então, essa humanização vai para lá. Outro, e aí tem muitas, né? Tem muitas. Então, assim, o que ele percebeu? Ele percebeu que, para além da economia das coisas, a economia das gentes. Está no meu livro aqui. Porque, assim, essa velha economia é muito presa nas coisas e esquece das gentes. E essa nova economia, que eu chamo de economia ao natural, ela, para além das coisas, ela cuida das gentes. Não é que ela vai esquecer, as coisas não servem. Não, as coisas são as coisas. Mas para além delas existem as gentes. Né? E para além da economia de fora, porque é bom que se diga esse mercado, eu gosto desse exemplo, porque você conhece as grandes indústrias de tintas que são muito famosas e muito fortes. A gente chama os players, né, como se chama. Sim, né? os players as do multinacionais. E aí, diante de todos esses grandões, ele hoje é super referência no mercado. É uma empresa nacional, né, de Guarulhos, mas ele hoje é referência para essas grandes marcas que você conhece. E além todos disso, conhecem. transformou vidas, né? É. E a gente falou também de algum caso aí de insucesso. Alguma empresa que, por algum motivo, você retratou aí, assim como você falou dessa empresa de tintas, uma outra que você falou assim, olha, a forma com que eles seguiram não deu certo. Uma grande razão de não darem certo, aí a gente não cita para ser discreto, porque o que dá certo a gente pode até citar. Claro, vamos preservar. Mas que são muitas, quem nos assiste vai identificar. Um grande fator que não dá certo é quando tem o efeito contra-mensagem entre sócios. É um fator forte. Então, tanto que no nosso processo da metanoia, a gente fala, você tem sócio, vem junto. Porque se não vir juntos, um vai caminhar, outro não vai caminhar. Um vai trazer uma mensagem muito positiva para o ambiente de trabalho, o outro vai implantar uma contramensagem.
E nesse jogo de braço entre o que é promissor e o que não é promissor, entre o que é ligado é um pensamento ligado à farta, como eu falo no outro livro, e o outro tem um pensamento ligado à falta, parece que é igual, mas a Uhum. farta é uma coisa, a falta é outra. A empresa empaca. E a equipe fica no que nós chamamos de parálise. Paralisados, Hum. analisando para que lado vai. E quem fica paralisado, analisando para que lado vai, não vai para lugar nenhum. Né? Então, isso é um. E às vezes o negócio é Existe interessante. até hoje também. Eu acho que o Então, mais importante disso tudo é falar o conceito aí do que não deu do certo, que que é o não que deu você está certo. Assim, quem falando. tem sociedade sócio Aham. precisa caminhar juntos. Se um entra num processo de Sim. educação, de Aham. desenvolvimento pessoal e profissional e de buscar um modelo de liderança que dê certo, Tem, traz junto o sócio. tem que trazer, né? A gente sempre fala isso, que além dos sócios participarem, né? A gente fala hoje muito de startup dos fundadores, da equipe, é trazer essa cultura, É, né? Porque assim, se é algo que, assim como você passou na sua vida, que eu passei na minha, que as pessoas passam também, em algum momento a gente buscar algo, ter esse incômodo, alguma coisa tá incomodando ali, as pessoas quando olham um negócio, querem crescer, precisam se transformar. Isso também é um processo, né? Isso também é um uhum, processo. E passa por pessoas. E quando a gente está falando de uma empresa, por maior ou menor que seja, precisa realmente ter esse engajamento, né, de todos ali. A gente precisa entender. A gente até fala no mercado que a gente precisa analisar os nossos stakeholders, né? A gente tem tanto aquelas pessoas que na organização, que na empresa, são aquelas pessoas que a gente precisa trazer e mostrar do que está sendo feito para trazer para o time, e também aquelas pessoas que de algum momento ou de alguma forma elas seriam contra um modelo, mas você tem que trazer com outro ponto de vista, né? isso. Mostrando enfim, engajando. Então tem tudo isso, né? Principalmente na consultoria, para esses modelos que a gente está falando, o quanto isso é importante, né, Trajano? É. Não, é isso mesmo. Todo processo, toda empresa, a gente não pode esquecer, ela é uma comunidade de trabalho Uhum, composta por seres humanos. sim. Isso vai dar trabalho. Pessoas dá trabalho. Vai dar trabalho. E essa comunidade, quando eu falo uma comunidade de trabalho composta por pessoas, não falo só da equipe interna, você falou dos Uhum. stakeholders, né? Quer dizer, também os clientes fazem parte dessa Clientes, comunidade e fornecedores muito bem fazem lembrado. parte dessa comunidade. Então, isso vai dar um bom trabalho. Agora, esse é o trabalho, isso que precisa ser entendido. Aham. Esse é o trabalho. Eu falava muito para os líderes metanóicos dos processos, falava, olha, se você estiver fazendo alguma coisa que não seja estar com seus colaboradores e a sua equipe, ou com seus clientes, você, líder, está fazendo alguma coisa que não precisa. E isso choca, porque às vezes eles estão muito envolvidos com a operação, com os controles, com os números, mas todas essas coisas não fazem o sucesso do negócio. O que faz o sucesso do negócio é a qualidade da relação, principalmente junto com colaboradores e clientes. Fornecedores também, investidores também, mas principalmente a fonte mais confiável de resultados está ligada à relação com colaboradores e à relação com clientes. Cliente é aquele cara que decide pagar a conta, se ele estiver feliz e satisfeito. Então é daí que tudo se resolve. Mas ele só está predisposto a pagar a conta com vontade de agradecer que você existe, que esse é o melhor dos mundos, Uhum. você existir como negócio, e o cliente falar que bom que você existe. E pagar a conta com gratidão. Né? A recompensa Claro. financeira é uma parte da história. E isso só acontece se esse mesmo sentimento estiver em quem atende o cliente, que é o colaborador, porque normalmente quem está lá com um umbigo É no o time, né? balcão, né, ou quem está Uhum. no front, né, levando as porradas, é o colaborador. Né? Então ele tem que estar também com esse mesmo sentimento. Aí a gente fala que a fórmula do lucro na nova economia é colaborador comprometido e mais cliente fidelizado.
Então aí a gente já está falando de algumas coisas da nova economia. É. E a nova economia, ela é muito interessante. Queria que você falasse um pouquinho mais as suas dicas aí para essas empresas, para esses empreendedores, principalmente entender aí, focar e ter sucesso nessa nova economia, Tranjan. Tá bem. Olha, a velha não precisa dizer tanto, mas só para fazer alguns contrapontos, quer dizer, você olha o que não é para entender o que é, né? A velha economia é muito voltada para a economia das coisas, como nós falávamos. Então, sempre que se falava na era industrial, como eu falei lá na minha época de ABC Paulista, sempre que se falava em automatização, no fundo, era para se livrar do ser humano. Porque ele dá muito trabalho e a máquina não dá, você liga e desliga. Sempre que se falava de informatização, e aí porque a gente entra depois numa outra era, depois da industrial vem a informacional, não é? Da onde entra, onde aparece os computadores, a internet, esse mundo que nós estamos vivendo, né? Também era para se afastar, se livrar do ser humano. Então, assim, na velha economia, a economia das coisas é quem deu as cartas. A palavra mágica era produtividade. Fazer mais com menos, né? Ter ganhos de escala e economia de custos. Esse é o grande desenho da velha economia, é esse. E como o modelo muda a era, mas não muda o modelo mental na mesma velocidade, você vai ver esse mesmo, vamos chamar, modo de pensar presente mesmo na era da informação. Você vai ver isso muito, que são como é que escala, como é que... Sempre essa coisa, sempre pensando em mais com menos, mais com menos, mais com menos, né? Essa é uma faceta a mais forte da velha economia. Mas uma outra coisa muito forte na velha economia, que se a gente se livrar dela ou administrá-la, porque livrar a gente não se livra, seria muito saudável para quem nos assiste, empreende ou lidera, é olhar mais para a economia de fora do que para a economia de dentro. Economia de fora tem a ver com... Agora, vamos ter inflação ou não vamos ter inflação? Vai sair um ajuste fiscal ou não vai sair um ajuste fiscal? Vai ter uma política tributária favorável ou desfavorável? Vai ter uma política de crédito boa ou não vai ter uma política de crédito boa? A taxa de juros, de fato, vai baixar ou não vai baixar? E o dólar sobe ou o dólar vai descer? E se você ficar nisso, você nunca vai empreender na tua vida, porque esse jogo de sobe e desce vai existir sempre. Então, ora o juros sobe, ora os juros desce, ora o câmbio sobe, ora o câmbio desce. Então, se você ficar preso, você nunca vai... Hoje, esse ano não é ano para empreender. Então, deixa eu já avisar, ano que vem também não vai ser. E você não vai empreender nunca. Eu vou deixar essa ideia na gaveta porque a economia agora mudou o governo e tem que ver para que lado que esse governo... Então, você não vai empreender nunca. Porque agora é porque mudou o governo. Daí a pouquinho estão falando em sucessão de novo. E você vai aguardar o novo governo para empreender. Não funciona assim. O que funciona é a economia de dentro. Tá. O que é a economia de dentro? É onde mora o seu desejo. E o seu desejo, ele precisa ser nutrido e alimentado para que ele seja maior do que o medo. Porque também está muito presente o tempo todo. Toda vez que o medo é maior que o desejo, você vai botar a viola no saco. E não vai fazer nada. E vai arrumar algumas desculpas aí, alguns pretextos para não fazer, né? E pior, Cláudia, você vai conversar com gente que pensa igual. Pois é. Né? Acaba... Então, gente que fala, não é hora, não agora você está doido, você vai queimar todas as tuas reservas agora. Não é hora. É a economia de fora falando mais que a economia de dentro, incluindo agora, além das políticas econômicas, os amigos não empreendedores, não encorajados, não... enfim, né? não dispostos... Agora, a economia de dentro é onde mora o seu desejo. E onde mora o seu desejo é onde mora a sua grande mola propulsora. Aquilo que faz você ser o que você nasceu para ser. É onde mora o seu devir. O nome de um livro meu que eu não trouxe, chama O Devir. Devir é o vir a ser. E todos nós temos um vir a ser. Aliás, né, nós precisamos realizar esse vir a ser. Esse é o nosso propósito humano. Tornar real aquilo que já está dentro de nós como
potencial, né? O virar a ser é o ainda é do, como é? O já é do ainda não, né? Já é, mas ainda não. Mas você precisa fazer o já é virar, o ainda não virar o já é. E isso e empreender é um belo caminho para fazer o ainda não se transformar em já é, né? Empreender é uma coisa maravilhosa e todo mundo é empreendedor se colocar o desejo acima do medo. E para a nova economia, assim, olhe, aprenda lá com a velha economia, né? Traga isso de uma forma, levanta, faça acontecer, principalmente coloca foco, determinação aí no teu propósito, não é? Olha, numa síntese, Cláudia, que você está tentando fazer, para facilitar quem está fazendo, assim, não despreze a economia das coisas. Exato. Faça com qualidade as coisas, presta serviços com excelência, entregue mais do que o que foi prometido, cumpra prazos. Isso tudo é economia das coisas. Agora, avance para a economia das gentes. Né? E eu vou dizer qual é o nome do capital que faz você avançar, mas só para não perder. Olhe para a economia de fora. Sim, taxa de juros é importante, política de crédito é importante, expectativa de crescimento de PIB é importante, expectativa de inflação é importante, mas olha para a economia de dentro, porque essa está no teu controle, a outra não está. E pessoas, né, Trajano? É que outra, aí está no eixo da economia das gentes. A economia de dentro é você olhar para dentro de você. É um exercício que poucas vezes fazem, que é um processo de autorreflexão, de autopercepção, de autoconhecimento, e precisa ser feito isso. Quem é você que pretende sair do ponto A e ir para o ponto B? Quem é você? E quem é esse você que você quer encontrar no ponto B? Que a gente chamou de devir, né? Eu acho que ficam algumas dicas ótimas aí. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Mas deixa eu falar dos dois capitais. Tá. Esse aqui? Não, você ia até pegar o livro agora. Eu acho que ia até tocar no assunto. O que nos leva da economia das coisas para a economia das gentes é o capital relacional. Me fala uma coisa, para o empreendedor que está começando, está justamente nesse dilema aí, o que eu faço? O que você recomenda? Qual o teu livro que você recomenda? Gente, livros maravilhosos, já li alguns. Os 7 Mercados Capitais, esse é fantástico. Esse aqui você estava falando um pouquinho dos chamamentos, né? Esse aqui, olha, Rico de Verdade. Eu acho que a gente vai ter que fazer um episódio para você me falar de cada livro, porque eu tô apaixonada. Me fala uma coisa, para os empreendedores, qual livro que você recomenda? Que eu vou pedir o teu autógrafo no livro e eu vou fazer um sorteio aí pro pessoal do Ela Invest. Eu estava até pensando aqui, porque a pergunta é boa e não veio o Metanoia, né? Metanoia. Você acha que o Metanoia é melhor? Eu acho que ele é muito bom para quem vai empreender, né? Então, até se você precisar, eu mando o livro para você, já que você faz uma promessa para quem nos assiste. Ó. Então, Metanoia, ele não está aqui, não o Metanoia. Tá aqui, eu tenho o Metanoia, ele vai. O Metanoia é um bom para começar, né? Mas, assim, para quem ainda está em busca de um propósito, eu recomendo O Velho e o Menino. Olha esse aqui é best-seller. Esse é best-seller. E é um livro... Esse aqui eu vou ler nesse final de semana. Então, é um livro que você lê rápido, viu? Umas 3 horas de leitura e você de um dia para o outro arruma aí 1h30 aqui, 1h30 aí, termina o livro muito bom de ler. E fala de uma coisa fundamental, que a gente até não citou aqui, né? Mas que é o propósito. O propósito. É fundamental. Mas cuidado, o propósito baseado na economia de fora, você vai virar economista e financista como eu virei. O propósito... Olhando para a economia de dentro, você vai virar educador e escritor como eu me transformei. Olha só. E próximo livro, me conta. A gente... Qual a tua maior inspiração aí pro próximo? Acho que a gente tem aqui, olha, eu fiquei muito feliz. Eu tô pensando muito, mas deixa me chama para um outro programa, porque eu tô muito na antessala do livro. Porque assim, eu tô ainda na ressaca daquele, né? Você sabe que depois que você lança um livro, você ainda... são 3... Esse aqui, né? Não, o Pedaço de Brasil que dão certo. Porque você tem foi lançado agora, não foi? Agora, então eu ainda tô vivendo os bons fluidos do lançamento, né? Claro. E agora vem as palestras, então eu tenho que administrar isso. Mas você começa a sentir já uma coceira pro próximo. É impressionante, é uma coisa... tenho certeza disso. Natural, né? Tranjan, eu amei você aqui. Me conta uma coisa, para as pessoas te acompanharem, quem não te acompanha ainda,
quem está ali querendo entender um pouquinho mais sobre essa metodologia, sobre conceito metanoia, ou essa tua visão aí de máquinas, pessoas, gentes, né? Fala aí um pouquinho pro Bom, pessoal. Instagram, Roberto Tranjan, LinkedIn, tem o site www.robertotranjan.com.br. O que eu estou esquecendo de redes? Não, eu acho que Acho é que é isso, isso. né? Acho que o Então é por aí, o Instagram, o seu Instagram, LinkedIn e o seu site, né? o Principalmente para as site, ninguém fala muito de pessoas. site hoje, mas o site dá um contexto, Tem muita né? coisa lá. Que tem os artigos, tem um blog, né? E artigos semanais falando sobre essas coisas que a gente tratou aqui. Então, Roberto Tranjan, é isso, procura lá em Instagram, site e etc. É Facebook, tem isso também. Tem também As coisas tão dinâmicas Facebook. que tem tudo lá, tem os artigos semanais, tem tudo. Trajan, As eu palestras. amei você aqui. Eu acho que assim, o que você ensina pra gente, o que você passa com todo o teu aprendizado é fantástico. O amor e o brilho nos olhos que você tem pelo teu conteúdo, pelo teu material, mas principalmente pela tua história. Quero principalmente te dar parabéns. Gratidão imensa de você ter aqui. Você sabe que você faz parte dessa minha trajetória empreendedora. E uma amiga querida, Cíntia, A beijo, Cíntia, Cíntia. beijo, Cíntia, uma grande amiga. Cíntia é uma querida que falou muito de você, falou, Clau, conversa com o Roberto Trajan e tal. Eu acho que eu fiquei muito honrada que você veio e que a gente tenha outros encontros. Deus queira. Muito obrigado, Cláudio. Parabéns. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado pela equipe também. Gratidão. Obrigado.